Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 14 de outubro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje a nossa lição do dia declara: Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. O texto que vamos ler novamente é o nosso texto desse grupo de lições, o que é o Espírito Santo. Vamos a ele. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste, para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está, verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos, e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Muito bem. A lição do dia, lição 287, Tu és a minha meta, meu Pai, apenas Tu. Para onde iria eu senão para o céu? O que poderia substituir a felicidade? Que dádiva poderia eu preferir à paz de Deus? Que tesouro poderia buscar e achar e conservar, que possa comparar-se à minha identidade? E preferiria eu viver no medo do que no amor? Tu és a minha meta, meu Pai. O que poderia eu desejar ter além de ti? Por que caminho desejaria eu caminhar além daquele que conduz a ti? E o que, senão a memória de ti, poderia significar para mim o fim dos sonhos e das fúteis substituições da verdade? Tu és a minha única meta. O teu filho quer ser tal como o criaste. Por que outro caminho, senão esse, poderia eu esperar reconhecer o meu ser e ser uno com a minha identidade?
Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu, lição 287, para ser praticada no dia 14 de outubro, né? Então, essa lição, novamente, ela apela para o exercício do nosso livre-arbítrio, né? Então, essa é uma decisão que nós tomamos. Vocês concordam comigo? Eu tomo a decisão de colocar meu pai, meu criador, a minha fonte, né? Lembrando que a gente não tá falando aqui de Jesus, a gente tá falando, Jesus é nosso irmão, né? O nosso irmão mais velho. Nós estamos falando de Deus nosso Pai, a nossa fonte, ok? É disso que a gente tá falando. Então nós tomamos essa decisão, como é que eu vou dizer, racional, essa decisão com base no nosso livre-arbítrio, de colocarmos Deus como a nossa meta. E apenas Ele, Deus, é a nossa meta, né? Então, em tradução aqui, o que ele diz é que ele escolhe caminhar apenas, que nós, né, nós escolhemos caminhar apenas por aquele caminho que nos leva a Deus, né? Que é a tal da jornada de volta para casa, né? Que é a tal da jornada de volta para casa. Então nós decidimos que esse é o caminho que nós queremos trilhar e só esse caminho nesse momento das nossas vidas. Isso implica que, independentemente da expressão externa, né, que se verifique nas nossas vidas hoje, e as nossas vidas aqui, a minha vida pode ser extremamente diferente da sua, né, na manifestação interna. Mas dentro de nós estamos decidindo hoje, estamos buscando trilhar esse caminho apenas de volta para o nosso Pai, né? E o que é trilhar esse caminho de volta para o nosso Pai? Eu posso dizer isso de várias maneiras. Primeira delas, abrir mão do sistema de pensamento do ego e voltar para o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é meu, que é o meu sistema operacional original de fábrica, né? Eu posso dizer também que é perdoar. Eu posso dizer também que é buscar a percepção verdadeira. Eu posso dizer também que é eu me lembrar de quem eu verdadeiramente sou, o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, inocente, isento de pecado. Puro, completo, né? Eu posso dizer também que é eu me lembrar de que quem eu sou e Deus são uma coisa só. E por aí vai. Então é isso que nós temos buscado fazer dia após dia. Não é isso? É exatamente isso que nós temos buscado fazer dia após dia, né? Viver as nossas vidas, independentemente das manifestações externas, vivermos as nossas vidas buscando colocar Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, né? Não necessariamente vamos conseguir fazer isso o tempo inteiro. Escorregamos, voltamos para o nosso ego, julgamos, atacamos, né? Somos seres humanos, temos que ter também essa visão de compaixão com nós mesmos, inclusive porque quando nós não conseguimos ter essa compaixão por nós mesmos é efetivamente porque estamos no ego, né? Então, eu acho que a lição de hoje, o objetivo dela é trazer pra gente esse esclarecimento de que quando nós tomamos essa decisão, em alguma medida, todos nós que estamos aqui juntos tomamos essa decisão. Por quê? Porque estamos trilhando esse caminho. Esse caminho não é fácil.
esse não é um caminho superficial. Quem quer mágica não estuda um curso em milagres. Ou se está estudando, buscando mágica, está estudando de forma equivocada, né? Esse é um caminho que eu tenho certeza que para vocês que estão aqui comigo pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º ano, e que talvez já tenham estado estudando com outros professores, vocês sabem que a cada ano que passa o conhecimento vai se aprofundando. As nossas mentes vão sendo embebidas nesse pensamento de 5ª dimensão, né? Que é absolutamente necessário, que é imperativo para que nós possamos mudar o mundo. A mudança do mundo, vocês já sabem disso, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, se eu quero mudar o mundo, eu preciso primeiramente mudar a minha mente. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que modifique a minha mente, porque é ele quem vai fazer isso. Certo? Concordam comigo? Se eu quero salvar o mundo, então eu preciso pedir a Deus, pedir ao Divino Espírito Santo que me livre do meu ego. Pronto, estou salvando o mundo. Inclusive, se você ainda não assistiu um vídeo que tem aqui no canal, que está livre, aberto, como você pode ajudar a salvar o mundo. Assista esse vídeo. Ok? Vamos lá. Passamos para a leitura do comentário do nosso livro de apoio desse ano, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, de Allen Watson e Robert Perry. O comentário dele para essa lição. Vamos lá. Essa lição vem de um lugar muito elevado. É algo que seria dito por uma pessoa pronta para viver no mundo real. É uma oração que vem do coração do Cristo dentro de mim. São os pensamentos sentidos do Cristo, expressos em palavras. É a mentalidade que eu busco escutar, a qual eu busco escutar todo o tempo. E então ela é verdadeira para mim. Eu posso falar essas palavras com honestidade, embora eu frequentemente ouça o ego, e o ego tem outro objetivo, além de Deus, né? Se eu sinto hoje que eu não posso dizer com simples honestidade, você é a minha meta, meu Pai, e apenas você, então que eu possa olhar com honestidade e sem medo para os outros objetivos, os quais ainda estimo. Que eu me pergunte, o que poderia ser um substituto para a felicidade? Qual dádiva poderia eu preferir antes da paz de Deus? Qualquer outro goal é obviamente qualquer outro objetivo é obviamente um objetivo tolo para mim. Qualquer objetivo que me distraia da paz de Deus não tem valor para mim. Se eu tenho outro objetivo e eu não puder dizer apenas você, então eu estou desejando ir a algum lugar diferente do céu. Eu estou buscando por um substituto para a felicidade. Eu estou buscando algo que eu penso que é preferível à paz de Deus. Eu estou buscando para encontrar e manter algo que eu penso que é melhor do que a minha verdadeira identidade. E aí ele coloca essa palavra identidade com letra maiúscula,
porque está se referindo ao Cristo em nós. Eu estou escolhendo viver com medo, em vez de viver com amor. É realmente assim simples. É realmente simples assim. Em Um Curso em Milagres, Jesus me assegura que não é vergonhoso reconhecer essas coisas sobre mim mesmo, né? Que eu ainda não tô nessa, como é que eu vou dizer? Ainda não tô tão assim, digamos, convicta de que Deus seja a minha única meta, né? Reconhecer os meus objetivos falsos é o começo da sabedoria. Tudo que é necessário para mim é reconhecer o que eu estou fazendo, quais outros objetivos eu estou escolhendo. E o poder dessas coisas simplesmente vai desaparecer. Fingir amar apenas a Deus enquanto estamos mirando secretamente outros objetivos é uma garantia segura de falha e infelicidade. O honesto reconhecimento desses outros objetivos e da minha responsabilidade em escolhê-los é o caminho certo para liberá-los, né? Então, mais uma vez, a gente repete aqui aquela máxima com a qual vocês já estão absolutamente acostumados. Tudo aquilo que eu quero esconder de mim, né, vai me controlar, vai governar a minha vida. Quer eu queira, quer não, né? Recomendo fortemente a vocês que assistam a aula de ontem, tá? A Totalidade do Reino, do capítulo 7, As Dádivas do Reino, foi o item 9. A Totalidade do Reino. Se você ainda não assistiu, assista, tá? É impressionante como o livro-texto, ele parece que nos acompanha, né? Ou talvez esse livro todo ele seja mágico e onde quer que nós estejamos, tudo que nós estivermos estudando vai combinar perfeitamente com tudo aquilo outro que estivermos estudando também, né? Que é o nosso caso aqui. A gente está na lição 287 e estamos lendo o capítulo 7 do livro-texto, tá? Muito bem. Essa lição hoje ela me traz profundas reflexões, né? E digo para vocês que de alguma forma, e isso deve ser alguma história minha de vidas passadas, essa é uma lição que para mim é muito fácil de ser praticada, né? É uma lição muito fácil de ser praticada, né? Que é a ideia de trazer Deus para tudo, né? Deus está em tudo, né? Hoje eu tava terminando de me arrumar, terminando de fazer minha maquiagem e tava me olhando no espelho, né? E eu tava pensando, né? Que eu preciso cuidar bem do meu corpo para que ele possa servir bem a Deus, né? Então, no momento em que a gente faz dessa lição algo real na nossa prática diária, então vocês podem ter certeza de que tudo na sua vida vai se tornar uma forma de louvar a Deus, né? Você não vai mais querer viver sem se cuidar, você não vai mais querer nutrir relacionamentos que não tem mais sentido na sua vida, com pessoas que não são respeitosas com você ou com pessoas que não te agregam nada. Você vai ter muito cuidado, aquilo que eu sempre falo para vocês, você vai ter muito cuidado com como você gasta o seu dinheiro e o seu tempo, né? A quem você dá ouvidos, com quem eu vou perder meu tempo. Isso aqui, eu vou gastar meu tempo com isso aqui, eu vou perder o meu tempo com essa mesquinharia, né? Enfim, né? Deus é um maravilhoso objetivo para transformar a nossa vida.
as nossas vidas. E talvez, gente, talvez seja isso que hoje talvez possa estar faltando na sua vida, para você resolver algum problema aí que você tenha e que seja um problema recalcitrante, né? Talvez, né? Se você hoje, por exemplo, se você hoje está sofrendo de uma forte depressão, talvez seja porque você ainda não encontrou sentido na sua vida, né? A depressão é muito isso. Qual é o sentido da minha vida? E eu posso dizer para vocês que Deus é o melhor sentido. É o único sentido real que a sua vida pode ter. Então talvez você hoje possa curar a sua depressão simplesmente praticando a lição de hoje. Colocando o objetivo de servir a Deus como o seu único objetivo. Servir a Deus é o objetivo, né? Que tudo que você faça hoje seja para servir a Deus, né? A Sondra Rey, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Ela é coautora daquele livro que a gente leu no ano passado, Como o Seu Nascimento Afeta os Seus Relacionamentos. É uma das grandes mestras aí da terapia do renascimento. Eu acho que a Sondra, ela ainda está viva. E ela, nos livros dela, os livros que são só dela, né? Nesse não que ela escreveu com o Bob Mandel, ela fala assim, a dedicatória dela, ela sempre dedica os livros dela para Deus. E ela escreve assim, que tudo que eu escreva seja algo bonito para Deus, né? Então, a gente pode falar hoje, né? Nós podemos falar hoje que tudo que nós falemos seja algo bonito para Deus. Você falaria as bobagens que você fala se você soubesse que Deus está te escutando? Não, você não falaria. Você pensaria as bobagens que você pensa se você soubesse que Deus está lendo seus pensamentos? Não. Você se trataria do jeito que você se trata se você soubesse que Deus estaria avaliando você? Você comeria o que você come? Como você se trataria? Como seria a sua vida? Se tudo que você fizesse a partir de hoje fosse com essa mentalidade, que tudo que eu fizer seja algo bonito para Deus. Que eu seja, a minha própria expressão, onde quer que eu esteja, seja um louvor a Deus. Não porque você passa o dia inteiro cantando canções gospel. Você até pode fazer isso se você gostar. Não é meu caso. Não é o meu caso definitivamente, né? Mas e se Deus tiver colocado você aqui para ser realmente a luz do mundo? Se Jesus estiver certo? Quem é que você vai... A vida de quem que você vai iluminar hoje? Não com aqueles seus conselhos não solicitados, tá? Não se metendo na vida do próximo. Mas apenas expressando maravilhosamente o seu ser real, o Cristo em você. Não é? Como seria a sua vida? Imagine que Deus encontrou com você e falou para você: meu querido, minha querida, hoje você é o meu representante aqui no planeta. Vá e divulgue a minha mensagem. Não falando, mas sendo. Porque, como dizia a minha professora, você ensina sendo e o outro aprende fazendo. Ok? Como seria? Essa é a minha lição de casa para vocês. Tá? Agora ele vai comentar o parágrafo 4, primeiro versículo do texto, o que é o Espírito Santo. Vamos a ele.
Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, ele, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te e a memória de todo o amor do Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Ok. E aí ele vai comentar. O Espírito Santo foi colocado no conhecimento por Deus. O conhecimento não é um lugar, mas uma condição, um estado de, digamos que é tudo saber, completo saber. O Espírito Santo conhece a verdade, o Espírito Santo conhece a realidade. O Espírito Santo conhece o nosso ser real e sabe quem nós verdadeiramente somos. Por outro lado, ele está firmemente ligado a Deus, ao conhecimento e à realidade. Desse lugar de conhecimento, o Espírito Santo nos chama dentro dos nossos sonhos. No outro lado, ele está firmemente ligado a nós. Ele está ciente dos nossos sonhos, ciente do que e quem nós pensamos que somos, assim como ele sabe o que e quem nós verdadeiramente somos. O Espírito Santo está verdadeiramente equipado para nos levar daqueles sonhos, nos guiar, né? Para que possamos sair desses sonhos e irmos em direção à verdade da completa sanidade. Se nós escutarmos, podemos ouvi-lo chamando. Podemos nos tornar cientes de algo dentro de nós mesmos que está se movendo, que está nos movendo na direção de permitirmos que o perdão deixa eu ver aqui, só para eu usar a expressão que ela usou. Que deixes o perdão repousar sobre os seus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz. A disciplina da prática do livro de exercícios está nos ensinando, se estivermos fazendo os exercícios, a ouvirmos a essa voz, a darmos ouvidos a essa voz, a respondermos a esse pedido interior. Gradualmente, estamos nos tornando mais e mais cientes dos momentos em que estamos sonhando. Gradualmente, nos conscientizamos de que estamos sonhando na maior parte do tempo. Podemos deixar que o perdão repouse sobre os nossos sonhos, ao levá-lo ao Espírito Santo. Ao levar os nossos sonhos ao Espírito Santo e a pedir pela percepção dele, para que a percepção dele substitua os nossos sonhos. E esse é o caminho para a sanidade, esse é o caminho para a paz da mente. No capítulo 5 do livro-texto, esse que é o primeiro capítulo que fortemente apresenta o Espírito Santo e o seu lugar no nosso retorno para Deus. O capítulo 5 do livro-texto é o primeiro capítulo do livro-texto que fortemente apresenta o Espírito Santo e o seu lugar no nosso retorno para Deus. E então ele é frequentemente chamado, se refere a ele frequentemente como o chamado. Ele é chamado de o chamado para a expiação, o chamado para o retorno, o chamado para a alegria, o chamado para o despertar e para a felicidade, o chamado
para Deus. Esse chamado é algo que ocorre dentro das nossas próprias mentes. Algo está nos levando de volta para casa. Se você está lendo este curso, então você sentiu esse chamado e respondeu a ele. Nós podemos nos dissociar desse chamado e bloqueá-lo da nossa consciência. Ou podemos deliberadamente voltar a nossa atenção para ele, para esse chamado, e escutar. O Espírito Santo sempre nos chama para o perdão, tanto para perdoar quanto para sermos perdoados. A sua meta é o fim da culpa. Ele fala conosco sempre sobre a inocência. Ele busca nos trazer de volta do caminho do medo e nos levar para o caminho do amor. Se nós dermos a ele a nossa completa atenção, ele nos guiará de volta para casa em segurança, porque ele conhece o caminho, né? Lembrando que nos vídeos de 2021, a Tina Louise Spalding, né, atualizando aí os ensinamentos de Jesus, acho que ela, na minha opinião, ela é um grande canal, maravilhosa. O Espírito Santo sempre, ele fala de si mesmo, né? Jesus fala do Espírito Santo, melhor dizendo, como se fosse o nosso GPS, né? E já falei para vocês, né, que a sigla GPS em inglês quer dizer Global Positioning System, sistema de posicionamento global, né? E que ele brinca chamando o GPS de God's Positioning System, né? O sistema de posicionamento de Deus, né? Então, essa bússola, que é o Espírito Santo dentro de nós, está sempre apontando para Deus. O norte dessa bússola é sempre Deus. Então não tem como nós nos perdermos, né? Não tem como, né? A nossa tarefa aqui é começar a ouvir o Espírito Santo, aprender a distinguir a voz do Espírito Santo da voz do ego, aprender a obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo quando, de certa forma, é um pouco incômodo a orientação que nós estamos recebendo. Eu vou contar uma experiência para vocês, uma experiência pessoal. Eu tinha que resolver um problema meu, desde que eu cheguei de viagem, e eu sabia que eu tinha que chamar uma determinada pessoa para conversar e pedir uma coisa. E eu estava relutando, porque eu estava apegada ao resultado que eu queria. Então, o que eu fiz? O Espírito Santo gentilmente me exortando a ter essa conversa. E eu relutando. Então, eu falei assim, enquanto eu estiver relutando, eu não vou fazer nada. E aí eu orei, entrei em oração, falei, me ajuda a achar uma saída para isso. Me ajuda a eu ficar confortável em ter essa conversa. E aí as ideias foram vindo. Mas eu não ficava satisfeita 100% com nenhuma delas. E aí, por fim, eu acho que eu enchi tanto o saco do Espírito Santo, enchi tanto a paciência do Espírito Santo, que ele me deu uma inspiração perfeita. Fale isso assim, 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 com esta pessoa. Então, foi justamente a oração da lição 171. Com quem eu tenho que falar, né? O que eu tenho, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que dizer e a quem eu tenho que dizer. Eu tinha a opção de falar sobre o assunto com 2 pessoas. E aí eu tomei coragem e fiz. E falei, agora eu vou bancar o resultado. Porque se o resultado não for o que eu quero, então tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo me assegurava que eu ficasse tranquila. Porque o resultado da conversa ia ser bom. E além de ser bom, ia ser aquilo que eu estava querendo, né? Porque às vezes pode ser bom, mas não necessariamente é o que a gente quer. É bom porque vai nos trazer um aprendizado. E aí eu tomei coragem e falei com a pessoa. E foi instantâneo. A resolução foi imediata. Não, é isso mesmo, resolve dessa forma e tá tudo bem. E eu falei, meu Deus.
Mas foi tão legal, porque eu acho que talvez se eu tivesse falado com aquela vibração de medo que eu tava sentindo antes, e eu podia esperar, tá, gente? Eu podia esperar, não era nada de urgente. Eu acho que se eu tivesse falado com aquela vibração de medo, talvez a coisa não tivesse saído bem, né? E foi muito legal. Foi assim, muito, muito, muito legal. Então aprendam também a ter paciência, a esperar, a ouvir. Ah, eu não entendi. Pergunta de novo. Ai, não tá bom, então espera. Espera que outra orientação melhor vai vir para você. Se habitua com isso. Vai chegar um momento da sua vida, eu posso garantir isso para vocês, foi o que aconteceu comigo. Vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais tomar nenhuma decisão, nem as grandes, nem as pequenas, sem consultar o Espírito Santo antes, tá? E às vezes, hoje em dia, eu sinto assim, que essas consciências já estão tão misturadas dentro de mim, graças a Deus, que às vezes eu nem preciso orar. Às vezes só o fato de eu me posicionar na dúvida, esperando por uma resposta, a resposta já vem. Aí, como eu sou meio não, né? Já, gente, eu sou chata beça, né? Como eu sou muito chata, às vezes eu vou e rezo para ter a confirmação, né? E aí a confirmação vem, tá? Vamos ler a lição de novo hoje. Lição 287, tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Para onde iria eu, se não para o céu? O que poderia substituir a felicidade? Que dádiva poderia eu preferir à paz de Deus? Que tesouro poderia buscar e achar e conservar que possa comparar-se à minha identidade? E preferiria eu viver no medo do que no amor? Tu és a minha meta, meu Pai. O que poderia eu desejar ter além de ti? Por que caminho desejaria eu caminhar além daquele que conduz a ti? E o que, senão a memória de ti, poderia significar para mim o fim dos sonhos e das fúteis substituições da verdade? Tu és a minha única meta. O teu filho quer ser tal como o criaste. Por que outro caminho, senão esse, poderia eu esperar reconhecer o seu ser e ser uno com a minha identidade? Ok? Então é isso. É isso. Que hoje você possa tomar essa decisão. E é claro, né, gente, que a gente tem aí os nossos objetivos secundários e como o Alan falou no texto dele, né, não temos que nos culpar. Temos apenas que estar conscientes desses objetivos secundários, né? E vocês vão ver que à medida em que o trabalho vai se consolidando dentro das nossas mentes, esses objetivos eles vão se aproximando cada vez mais desse objetivo único que é termos Deus como meta. E aí tudo que você fizer terá por objetivo ser convergido para esse objetivo maior, que é encontrarmos esse nosso, trilharmos, né? Encontrarmos, já encontramos, trilharmos esse nosso caminho de volta para casa, tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.